Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy Daniel, maestro de la lengua española. Vamos a estudiar. Sean bienvenidos a nuestra clase. En la clase de hoy vamos a hablar de los géneros periodísticos. Entonces yo pregunto a usted, estudiante, ¿usted sabe lo que es el género periodístico? ¿Lo que se trata? ¿Qué piensa acerca? ¿Conoce? Então, galerinha, os gêneros jornalísticos são aqueles gêneros que trabalham com a informação. A informação hoje ela circula pela mídia de diversas formas, de diversas maneiras. Antigamente nós tínhamos muito aquela figura do jornal impresso, onde os carteiros ou você assinava ali com a determinada a manchete ou a empresa que detinha a informação, e você recebeu o jornal impresso. Mas hoje, com a globalização, com avanços tecnológicos, nós temos diversas maneiras de nos manter informado, E geralmente a gente usa o celular. Mas os gêneros periodísticos têm várias maneiras. Em la clase de hoje, vamos aprofundar. Slide na tela, vamos lá. Empezamos a definir lo que es los géneros periodísticos. Entonces tenemos una clasificación de los géneros periodísticos, un concepto además, ¿ya? Que son aquellos géneros que circulan la información, yo ya había dicho, pero que han evolucionado con el tiempo. Y ahí tenemos las formas que han evolucionado. Os cambios sociais, que são as mudanças sociais, e tecnológicas, que é a principal mudança aí que traz esse avanço do meio ou a maneira com que as informações circulam. E aí temos um exemplo, né, galerinha? Quando falamos de notícia, na língua espanhola, nós temos um site muito famoso, que também tem a versão Brasil, que é o El País. O El País é um site de notícias e aí você se mantém informado das notícias de vários países do mundo. Não poderia ser diferente. Então, ele circula ali as notícias mais atuais, tá bom? Eu falo, o site é importante, galera, por quê? Porque hoje nós temos muita figura da fake news, que são as notícias falsas. Então, nós temos que analisar a fonte da notícia, né? Porque numa era digital, onde as informações circulam de diversas maneiras, nós temos que checar a fonte para saber se essa fonte é confiável ou não, ou seja, essa notícia é verdadeira ou é falsa. A continuação, slide na tela. Então aí acabamos de mostrar uma notícia no site El País, né? O objetivo não é a própria notícia em si, mas a maneira como ela circula. Aí temos algumas características do gênero notícia. Informação objetiva, ou seja, uma informação objetiva, clara, sem uma figura, assim, digamos que uma figura mais rebuscada, uma linguagem rebuscada. Então, o objetivo é uma linguagem objetiva, que todos os interlocutores ali compreendam a informação. Então, você evita termos técnicos, termos científicos, a não ser quando se trata de uma notícia específica a um determinado público-alvo, né, galera? Mas, no geral, as notícias têm esse caráter da objetividade. Assunto de interesse público, ou seja, muito se discute aí, alguns veículos de notícia que estão postando chamada besteira, né? Ou seja, um assunto que, qual é a relevância disso para a sociedade? Então, muitas das operadoras de notícia, elas faltam informação, parece, e começam a divulgar coisas assim, que são inúteis, né? Que não tem relevância alguma social, são notícias de atores famosos, assim, uma coisa particular, e que não diz respeito à coletividade. Então, uma das características da notícia é que ela tem que atingir a coletividade. A continuação, aí tem outras características. A estrutura do texto, essa questão de o tema da notícia, ele está num layout, ele está num tamanho maior, como destaque, em que o que importa ali o dia e a hora que as coisas aconteceram. Então, são essas questões que configuram o gênero notícia. Vamos a continuar. E aí temos
ou temos, né, na língua portuguesa, um gênero muito parecido com a notícia, que é el reportaje. El reportaje é um gênero mais extenso da notícia, ou seja, que se profundiza um determinado tema, ou seja, se dá mais características, se dá mais informações, profunda melhor. Então é isso, galera, a notícia, a reportagem, ela transmite uma notícia também, só que ela costuma aprofundar mais, ela dá mais características, mais detalhes, ela explana melhor a notícia. Então ela é como se ela fosse uma extensão da notícia, só que ela com detalhes mais precisos, mais alongados também, o tempo da reportagem é maior que uma notícia rápida ali, ele se aprofunda melhor. Então essa reportagem acerca de uma determinada notícia, ela traz os detalhes de como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. A continuação, y ahí tenemos también la entrevista. La entrevista puede ser o puede ocurrir de varias maneras. Un género de periodismo, o sea, de información, y la vez una herramienta de distintas disciplinas para obtener información en algún asunto. Entonces, nosotros tenemos la entrevista de trabajo, la entrevista laboral, la entrevista con celebridade, com cantores, com famosos, ou seja, qual é a característica de la entrevista? Tem que ter um entrevistador e um entrevistado, ou seja, a pessoa al quem o entrevistador entrevista. Então é isso, galerinha, o gênero discursivo. Tem que ter dois, tem que ter um entrevistador e um entrevistado, onde um vai entrevistar o outro, né? E aí são várias as formas que isso se propaga. Por exemplo, geralmente, quando acontece algum evento, por exemplo, uma partida de futebol, ao final ali, o repórter vai à beira do gramado, chama o jogador e entrevista ele. A própria entrevista de trabalho, você tem um entrevistador, geralmente ali é uma pessoa do RH ou o próprio dono da empresa, que entrevista aquela pessoa que está pleiteando aquele cargo. Então, a entrevista, ela tem essa característica, entrevistador, entrevistado, e um tema. Vamos à continuação? Aí temos lá crônica periodística ou crônica jornalística. Narra os hechos com enfoque mais personal, literário, proporcionando um contexto e emoção, sem enfoque na narração detalhada do acontecimento. Aí eu te pergunto, maestro, a crônica periodística é semelhante ao reportaje? Qual é a distinção? Então, galera, a diferença é que a crônica ela tem um enfoque pessoal. O que isso quer dizer? Traz a opinião de quem está escrevendo, de quem está colocando aqueles fatos. Diferentemente da reportagem da notícia, eles têm que se ater somente aos fatos, ou seja, ao que ocorreu. Eles não podem colocar mais e nem a menos e nem dar a sua opinião sobre o fato. Ah, você é a favor, você é contra. Ah, morreu porque mereceu. Esse tipo de coisa não pode acontecer, entendeu? Na notícia, nem na reportagem. Porque o enfoque é objetivo, claro, e a precisão, e não tem carga opinativa. Já na crônica, ele tem esse enfoque, ele pode colocar uma opinião. Isso acontece nos editoriais, no artigo de opinião e outros meios que a informação ali se propaga também. Vamos à continuação? Aí, como eu falei, claro, no artigo de opinião, que por la expressão no argumento sobre um tema determinado. Ou seja, temos um tema, ou uma notícia, ou um reportaje, temos allá, a informação, e a pessoa vai escrever ou vai dar sua opinião. O que pensa? O que crê? Eu penso que a política pública são demasiadamente grandes, ou são demasiadamente pequenas, não estão articuladas. Ou seja, o que pensa você? O que você pensa acerca de determinado assunto? É um artigo de opinião. E, geralmente essa opinião é sobre um tema de interesse coletivo, é um tema polêmica, é aqueles temas que geralmente são cobrados no Enem, por exemplo. Então você traz a sua opinião. Vamos à continuação aqui. E aí, galerinha, é isso. Chegamos ao final da aula e temos o nosso mapa conceitual. Trabalhamos em la clase de hoy la noticia, la entrevista, el reportaje, el artículo de opinión y la crónica. Fueron los géneros trabajados. Entonces tenemos o que cada característica de cada uma
né, o propósito, ali o enfoque da notícia, transmitir a informação sem carga de opinião nenhuma, assim como também a reportagem, porém a reportagem ela dá mais detalhes, ela amplia a informação. A entrevista é uma conversação, ou seja, é uma charla, uma nabla entre duas pessoas, ou mais, mas tem que ter essa figura do entrevistador e dos entrevistados. E aí temos a crônica, aí, né, que a crônica você coloca esse foco mais detalhado também, mas com opinião, semelhante ao artigo de opinião, tá? Só que o artigo de opinião, ele parte de uma notícia já existente, enquanto que a crônica nem tanto, geralmente as crônicas são mais literárias, elas focam mais na figura da literatura. Então é isso, galerinha. Deixei uma atividade. Na verdade, a gente vai trabalhar a atividade na próxima aula, tá bom? Então, galerinha, aí temos uma imagem de um site muito famoso que falamos na aula anterior, logo no início dela. E aí temos uma imagem, aí uma mulher, uma mulher, um ninho e outra niña também, já. Esse diz, última hora de la guerra em Ucrânia. Aí temos essa aí a capa e temos uma informação aí. A inteligência britânica afirma que Moscou, que é a capital da Rússia, Moscou, aumentada a sua defesa em Mariupol. Então dá notícias aí da guerra, atualizações. Então a questão de número 1, enunciado. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. De acordo com os gêneros jornalísticos estudados na aula anterior, o texto trata-se de quê? Então nós temos o texto. Então o que ele é, galera? É uma reportagem, uma notícia, uma crônica, um editorial ou uma entrevista? Vamos por eliminação. Para ser entrevista, teria que ter a figura do entrevistador e do entrevistado. Não tem entrevistador, não tem entrevistado. Logo, não pode ser essa. Editorial, tem opinião aí? Não, né, galera? Então não pode ser editorial, porque editorial tem carga opinativa. Crônica, mesma forma, tem que ter opinião. Não tem opinião. Ficamos com a notícia e com a reportagem. Mas se observarmos o texto, verificamos que ele traz a informação de forma bem geral, bem genérica. Ele não dá muito detalhe. Então eu excluo a reportagem porque não tem detalhe, não tem minúcias, não dá muita coisa aí. Então nós temos a notícia. Essa é a nossa alternativa correta. Parabéns a você, estudante, que acertou. Vamos lá para a nossa próxima questão? Olha aí, isso aí está bem facinho, né, galera? Es un trabajo documental, planificado, y su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones, no quer dizer que inclui, personal del autor. Por este motivo, tiene que elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya uma grande diversidade de colaboradores de informação. Então, nós temos aqui a informação do gênero, né, galera? E a imagem. Né? E aí, qual o gênero em questão? Editorial, carta, crônica, reportagem, conto. Conto nem falamos lá no anterior. Conto é um gênero narrativo. Editorial, tem opinião? Tá, mas e aí qual a finalidade? É informar? Então, corta-se editorial, porque apesar de editorial ter carga opinativa e também poder estar elencada a notícia, nós temos uma imagem que ela também tem que ser analisada em contexto, né, galera? E é bem do nosso contexto tá criando essa imagem aí. Carta, ninguém se falou em carta. Então, nós temos crônica e reportagem, pero crônica, ela traz a opinião, mas nós temos que relacionar a imagem. Se for só o texto, a gente poderia confundir. Então, a resposta correta, nossa reportagem. Vamos continuar. Questão de número 3. Um intercâmbio de ideias ou opinião, mediante uma conversação entre duas ou mais pessoas. Então, nós temos aqui a figura de duas pessoas, galera. Uma pessoa que puxa o discurso e outra que responde, ou seja, o entrevistador e o entrevistado. Qual a nossa resposta aqui, galera? Tá na cara. E-mail, ninguém falou. Crônica, já vimos que tem as características diferentes. Carta aberta ao leitor, a gente não falou também.
Ficou notícia, notícia não pode ser, porque a imagem ela é clara. Nós temos uma entrevista. Parabéns aí a você que acertou. Vamos continuar? Muito bem. Qual das seguintes alternativas caracteriza corretamente? É corretamente, a gente marca sempre essas palavras, galera, assim que você faz prova, tá? Porque geralmente algumas bancas e uns concursos da vida aí que vocês fizerem, pode trocar aí, né? Essa palavra, colocar por incorreta, mas ele quer a correta. A estrutura, as principais características da notícia, ou seja, características de quem? Da notícia. Então, vamos analisar. A notícia é um relato breve que inclui opiniões, aí a gente já descarta, né, galera? Quando fala em incluir opiniões, já descartamos. Por quê? Porque a notícia não inclui opiniões. Então, essa aqui, a gente já tira ela de banda aí, tira de escanteio. B, a notícia é uma conversa informal, galera? Jamais. Informal é o discurso com amigo, é a nossa conversa na roda de família. Ela tem os características formais, tanto é que se usa ali, a linguagem tem de ser observada, se usa essa questão da coesão, da coerência, todos os elementos aí de construção textual. Então, essa daqui também está descartada. C, a notícia é um relato breve, ok, porque ela tem essa característica mesmo, né? Não pode ser esticada. Objetivo, opa, essa palavra nos agrada muito, que responde às perguntas fundamentais do jornalismo. Aquelas perguntas do jornalismo, o que, quando, por quê, né, galera? E tem como propósito informar, a gente vai marcando aqui as palavras-chave, sobre fatos de interesse coletivo, lembra? Falamos da coletividade. Sem incluir opiniões, olha aí, sem. Então, galera, essa resposta aqui, ela só pode ser a nossa correta. Mas numa prova, qualquer que seja ela, a gente não pode, porque está linda, maravilhosa, deixar de analisar as outras. Porque muitas das vezes a gente acha que uma questão está certa, mas a outra está mais certa ainda. Então vamos analisar as restantes, tá bom? Continuando aqui. D, a notícia é um relato longo. Opa, longo não, né, galera? Longo é a reportagem. Então já está descartada aqui também essa daqui. Então a gente passa um F aqui nela. E a notícia é um relato extenso. De novo, né, galera? Esse extenso pertence à reportagem. Então, a gente ratificou a nossa ideia mesmo, que era a letra C. Vamos para a nossa última questão da nossa atividade da aula de hoje, galera. Questão 5 na tela. Qual das seguintes afirmações descreve melhor? Ou seja, podem ter outras que descrevem bem, mas ela quer que descreve melhor o papel da reportagem na linguagem jornalística, considerando sua investigação, profundidade e estilo narrativo. Vamos lá? A reportagem é uma ferramenta poderosa no jornalismo, pois combina investigação minuciosa, profundidade na análise e um estilo narrativo que enriquece a experiência do leitor. Tá bonito, né, galera? Jornalismo, investigação, profundidade, são palavras-chave realmente da reportagem. Mas vamos avaliar as outras, tá bom? A reportagem é um gênero jornalístico, se limita? Não. Se ela costuma aprofundar, ela não vai se limitar. Essa daqui não pode estar correta. Então a gente descarta ela aqui. C, a reportagem é uma forma de notícia que apresenta apenas os fatos. Não, essa palavra apenas é um termo de totalidade determinante, e ela não está vinculada à reportagem, porque a reportagem tem a característica de dar detalhes e aprofundar o tema. D, a reportagem se caracteriza por ser um resumo breve. Não, né, galera? Essas outras, elas estão muito erradas, tá bom? E aí, a reportagem é um tipo de artigo, não, né, galera? Não requer, não, ela requer investigação. Então, realmente, aí a nossa resposta, letra A, ficou fácil, porque as outras estão dando aí uma totalidade determinada, dizendo apenas, se limita. São palavras-chave aí para a gente eliminar as questões, já que a reportagem tem essa característica de alongar a informação, de detalhar e de dar mais minúcias. Então é isso, galerinha. Para você que acertou as 5 questões, parabéns. Você está sabendo ali as principais características dos gêneros jornalísticos, que também não deixa de ser um gênero discursivo, mas jornalístico no sentido de informar. Então finalizamos a aula de hoje e até a nossa próxima aula. Adiós!